Aí você lembra, em cima da hora, de acrescentar alguma coisinha que talvez fosse interessante. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao evento de hoje. Esse evento é resultado de uma parceria inédita entre os capítulos estudantis do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, da Sociedade de Aplicações Industriais e da Sociedade de Potência e Energia, ambos os capítulos da Universidade Federal Fluminense. Nesse primeiro dia de evento, teremos o webinar cujo tema é Supercondutividade e Aplicações em Sistemas de Energia, que será ministrado pelo professor Flávio Goulart dos Reis Martins. O professor Flávio é doutor em Engenharia Elétrica pela COP e atualmente ele é professor no Departamento de Engenharia Elétrica da UF. Gostaria de agradecer a todos que estão podendo acompanhar esse evento e agradecer principalmente ao professor Flávio por ter aceitado o nosso convite. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Flávio. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do ramo estudantil e parabenizar os alunos pela iniciativa. Nesse período tão conturbado, é importante que a gente continue unidos da melhor forma que a gente puder e conseguindo nos comunicar e transmitir nossos conhecimentos de um para o outro, para manter o nosso mundinho girando, manter a pesquisa e a tecnologia em funcionamento, mesmo quando a gente não consegue estar junto fisicamente para poder produzir. Então, é uma grande honra para mim estar aqui com vocês e espero que eu possa trazer aqui hoje, ajude a entender melhor o mundo dos supercondutores, que é um mundo impressionante, embora muito pareça ser muito distante de nós. É uma coisa que não é muito difundida no nosso dia a dia. Então, começando a nosso webinar sobre supercondutividade e aplicações em sistemas de energia, fazer uma breve introdução, em que eu vou resumir para vocês o que a gente vai falar aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o fenômeno da supercondutividade, quero explicar para vocês o que é essa tal dessa supercondutividade, falar um pouquinho sobre quais são os materiais supercondutores que existem e apresentar para vocês as aplicações que a gente chama de aplicações em sistema de larga escala, em que a gente pode destacar aqui a produção de altos campos magnéticos, cabos de distribuição de energia, limitador de corrente de curto-circuito, aplicações em máquinas elétricas e armazenamento de energia, das quais essas quatro últimas aqui são as, de fato, aplicações em sistemas de energia, que são o foco desse webinar. Mas é sempre bom falar dessa aqui, de produção de altos campos magnéticos, porque também faz parte do que a gente chama de aplicações de larga escala. Então, vamos começar falando sobre o que é o fenômeno da supercondutividade. O que são essas, essas coisas estranhas que se chamam supercondutores, que parecem estar tão longe da nossa vida. Bom, se a gente for analisar do ponto de vista termodinâmico, que aí para quem mexe com elétrica, falar de termodinâmica é uma coisa que até dá um pouco de calafrio, né? Mas, se a gente for analisar de um ponto de vista termodinâmico, a gente pode entender a supercondutividade como um outro estado da matéria. Assim como a gente tem o estado sólido, o líquido e o gasoso, a gente também pode dizer que existe o estado supercondutor e o estado não supercondutor, que é o chamado estado normal. Para a gente conseguir chegar no estado supercondutor, a gente tem que levar a matéria a temperaturas criogênicas. Isso é porque o estado supercondutor é um estado de auto-ordenamento. Para você conseguir auto-ordenamento na matéria, você precisa levar ela a níveis energéticos baixos. Por isso, você só consegue alcançar o estado supercondutor se você for para temperaturas criogênicas. Só que, até hoje, a gente não entende completamente o que está acontecendo no estado supercondutor. O modelo vigente mais recente, ele é da década de 1950. E desde a década de 1980 que a gente tem
coisas que não se encaixam no modelo, e até hoje não existe um modelo que consiga explicar exatamente o que está acontecendo. Bom, então vamos agora ver o que está dentro do estado supercondutor. A primeira coisa que a gente vê é a tal que levou o estado a ter esse nome, supercondutor, é o que a gente chama de resistividade nula, que significa que abaixo de uma dada temperatura, que a gente chama de temperatura crítica, o material supercondutor subitamente perde a sua resistividade. Ela vai para zero, zero mesmo. Não é um valor muito pequeno ou um valor residual, não, é zero. Nada consegue medir uma resistência no supercondutor. E a outra coisa que acontece é o diamagnetismo perfeito, que acontece nesses supercondutores tipo 1 e 2, que eu vou explicar daqui a pouco, e a penetração quantizada de fluxo magnético, que é especial do supercondutor de tipo 2. Nessa fotinha aqui, a gente tem uma pastilha de material supercondutor, um ímã de neodímio e ferro-boro, e essa pastilha supercondutora está imersa num banho de nitrogênio líquido. E o que a gente vê aqui é uma coisa que é muito comum da gente ver em vídeos de YouTube, pela internet, se vocês forem procurar supercondutividade, levitação supercondutora. A gente vai ver muitas coisas desse tipo. Um material supercondutor que está resfriado a uma temperatura criogênica, e ele está preso magneticamente, mas sem haver contato, certo? Por isso que é uma levitação, e ele preso a um ímã permanente. Isso acontece devido à associação desses dois efeitos aqui, do diamagnetismo perfeito e da penetração de fluxo. Então, essas duas coisas são necessárias para caracterizar o estado supercondutor. Agora, vamos fazer um apanhadinho no histórico rapidinho. O cara que descobriu o estado supercondutor foi esse holandês bigodudo chamado Eike Oms. Ele ganhou o Nobel de Física em 1913 pelo processo de liquefação do hélio e pela descoberta do efeito supercondutor no mercúrio. Depois que ele desenvolveu o processo de liquefação de hélio, ele começou a testar diferentes materiais, como se comportava a temperaturas tão próximas ao zero absoluto. Temperaturas essas que nunca haviam sido alcançadas antes. E ele viu que o mercúrio, a 4,2 Kelvin, subitamente tornava-se um material sem resistência nenhuma. Ao longo dos anos, outros materiais foram sendo pesquisados, e nós temos que é o chumbo, que a temperatura crítica dele é 7,2 Kelvin, o estanho, que a temperatura crítica dele é 4,1 Kelvin, e por aí vai. Mas o primeiro carinha, o primeiro supercondutor do mundo descoberto foi o mercúrio. Uma questão para a gente pensar: supercondutividade seria rara na natureza? Será que são poucos os materiais que apresentam esse efeito? E eu boto aqui uma tabela periódica para vocês. Tudo que está destacado em laranja são materiais que apresentam o estado supercondutor. Dá para ver que a maior parte da tabela periódica apresenta isso. Então, não é uma coisa rara. Os supercondutores existem em muitos elementos. A supercondutividade aparece em muitos elementos. Só que nenhum elemento puro, na forma da tabela periódica, como a gente os conhece, possui utilidade prática. Uma coisa é eles apresentarem o efeito, a outra coisa é eles serem úteis para a gente. Por quê? Eu vou explicar. A existência do estado supercondutor requer que a gente respeite 3 limites críticos. Um é a temperatura, que eu já falei para vocês, que existe a temperatura crítica, que para o mercúrio é 4,2 Kelvin. Mas também é preciso que a gente respeite o limite de campo magnético crítico e de densidade de corrente crítica. A gente precisa estar abaixo desses 3 limites, que a gente pode representar graficamente nesse espaço chamado espaço THJ, ou TBJ, se preferirem, também pode. E a gente precisa estar num ponto de operação abaixo dos 3 limites críticos simultaneamente para que a gente consiga ter estado supercondutor. E fora de algum desses 3 limites, a gente vai estar no que a gente chama de estado normal. Com relação ao campo magnético crítico,
a gente pode separar os supercondutores em dois grupos. São os supercondutores de tipo 1 e os supercondutores de tipo 2. Nos supercondutores de tipo 1, acontece o que a gente chama de efeito Meissner, que é a expulsão completa de campo magnético. Quando a gente está dentro do estado supercondutor, ele se torna um diamagneto perfeito, ou seja, permeabilidade relativa igual a zero, e ele expulsa completamente todo o campo magnético do interior dele. Esse grupo de supercondutores é caracterizado por ser os elementos puros. E o grande problema desses caras é que esse valor de campo crítico aqui é extremamente baixo. Por vezes ele é inferior ao próprio campo magnético da Terra. Então a gente volta àquela questão. Apresenta o estado supercondutor? Sim, apresenta. Serve de alguma coisa? Não. Então, a gente já descarta todos os materiais supercondutores desse grupo do tipo 1. Agora, o tipo 2, ele é muito curioso porque ele apresenta o estado Meissner, igual no tipo 1. Ele apresenta o estado normal, mas aqui no meio, entre o estado Meissner e o estado normal, tem uma grande região em que acontece a tal de penetração quantizada de fluxo magnético. Por quantizada, eu quero dizer que em cada regiãozinha dessa, em cada tubinho desse em que penetra o campo magnético, ele penetra exatamente esse valor. 2 vezes 10 a menos 15 Weber. É uma constante quântica, tá? A graça desses supercondutores de tipo 2 é que agora sim, esse valor de campo crítico aqui é bastante alto. Então, os supercondutores que são úteis para a gente são supercondutores de tipo 2. O supercondutor de tipo 1 não serve para nada. Graças a gente ter essa penetração quantizada de fluxo aqui dentro dos tubinhos, que a gente consegue fazer aquela brincadeira de levitação magnética supercondutora. Agora, sobre o terceiro parâmetro crítico, o JC. Então, vamos pegar esse gráfico aqui, em que a gente tem resistividade em função de densidade de corrente, certo? A gente vai ter ρ em função de J. Aqui na região supercondutora, a gente sabe que a resistividade é igual a zero. Mas vamos analisar aqui essa região de transição. Lembrando que a gente pode escrever o campo elétrico como resistividade vezes densidade de corrente, certo? É igual a ρJ, assim como V igual a RI, certo? A gente pode escrever em função de parâmetros intensivos, é igual a ρ vezes J. Aí a gente reescreve essa região do gráfico utilizando campo elétrico como função de densidade de corrente. E a gente classifica esse pontinho especial aqui, que é quando a gente tem 1 microvolt por centímetro, como sendo o ponto de transição do estado supercondutor para o estado normal. Ou seja, qual é o ponto em que eu atinjo a corrente crítica? É o ponto em que me dá no supercondutor um campo elétrico a 1 microvolt por centímetro. A curva que a gente usa para caracterizar essa transição chama-se Power Law, ou lei de potência, como preferirem. É extremamente difundida na bibliografia. E ela serve para a gente modelar os supercondutores. Quando a gente está trabalhando num projeto de aplicação, é esse modelinho macroscópico que a gente usa. É essa equação poderosa dessa que a gente usa para escrever o comportamento do supercondutor, para fazer um projeto de um cabo, fazer um projeto de um limitador ou coisa que o valha. Observem que a gente tem uma dependência de JC com o campo magnético, com temperatura, assim como esse expoente N aqui, ele depende de campo magnético, depende de temperatura. Só para fazer a nossa vida mais fácil, essa dependência, ela é bastante não linear, e o comportamento dessa curva, ele é quase singular, o que torna isso bem problemático de se trabalhar matematicamente. Mas é a vida, é o que a natureza nos deu, e a gente tenta da melhor forma possível usar isso a nosso favor. Agora, da pesquisa dos supercondutores, como é que a gente se divide, certo? O mundo da ciência dos supercondutores, ele é bastante amplo, tá? A gente tem gente da física, tem gente de materiais, tem gente de engenharia,
E a gente não necessariamente trabalha todo mundo junto. Aqui eu dei uma dividida, mais ou menos da forma como a gente divide os trabalhos de pesquisa da nossa área. A gente tem a galera da física, que é o pessoal que trabalha fazendo a teoria e a modelagem matemática dos supercondutores. A gente tem o pessoal de materiais, que é o pessoal que trabalha produzindo novos supercondutores, aprimorando os que existem, melhorando os processos de fabricação. Então, aqui a gente pode dizer que é quem faz a cozinha, que é a parte mais de tentativa e erro, experimentar novos materiais, novas técnicas. E onde a gente se encontra dentro da engenharia é nessa parte daqui, no grupo de aplicações. Esse grupo de aplicações, a gente vai trabalhar com a modelagem fenomenológica, que significa que a gente vai observar o fenômeno ocorrer e vai tentar botar um modelo matemático a partir de um fenômeno, que é um pouco diferente do que o pessoal da física faz. A gente tem o pessoal de eletrônica quântica, e isso daí é um mundo bem distante de mim. Por exemplo, eu sei pouquíssima coisa do pessoal de eletrônica quântica, mas eu sei que eles trabalham com supercondutores. E dentro da galera de larga escala, a gente tem o pessoal que trabalha com altos campos, a galera em especial da física e da medicina, e temos nós, engenheiros eletricistas, que podemos entrar aqui na parte de sistemas de energia e na parte de transportes. Então, dentro dessa grande família de cientistas que estudam supercondutores, nós, engenheiros eletricistas, estamos nesses grupos daqui de baixo, sistemas de energia e transporte. É basicamente onde a gente atua. Agora, falar um pouquinho sobre as aplicações em larga escala. Primeiro, uma pergunta para motivar. Por que até hoje a gente não encontra equipamento supercondutor amplamente difundido na indústria? Certo? Eu falei para vocês ainda há pouco, a gente conhece o estado supercondutor desde 1911. O modelo quântico mais moderno é da década de 50. Os materiais supercondutores que a gente usa hoje são da década de 80. Faz muito tempo que isso tudo está andando aí na pesquisa. Por que até hoje a gente não tem na indústria? Vamos falar dos seguintes fatos. A tecnologia à base de supercondutor é cara, sempre foi cara e vai continuar sendo cara por um bom tempo, graças à necessidade da criogenia. Tá? A gente precisa ter equipamentos criogênicos para manter o estado supercondutor. Isso eleva muito o custo de uma aplicação. Com isso, mesmo que a gente tenha a alta eficiência, né, a capacidade de você conduzir correntes elétricas sem perdas, isso por si só não é suficiente para você tornar uma aplicação economicamente atrativa. A gente precisa de algo mais. Então, para você ter uma aplicação que envolva supercondutor, você tem que ser criativo e você tem que ir num problema específico, em que você vai pegar outras variáveis e essas variáveis vão garantir que a gente consiga uma vantagem econômica na hora de propor uma aplicação de supercondutores. Então, amigos, não é simplesmente chegar e dizer, poxa, eu quero botar um cabo supercondutor aqui para poder conduzir corrente elétrica sem perda nenhuma. Pô, legal, mas você vai gastar tanto dinheiro para conseguir fazer esse cabo supercondutor que ele não vai se pagar. Então, não adianta. É preciso olhar outras questões. E são essas questões que eu vou abordar com vocês ao longo das aplicações que eu for mostrando. Tá? Vamos começar com uma nova classificação de supercondutores. Aqueles supercondutores de tipo 2 que eu mostrei para vocês, eles ainda vão se dividir em mais dois grupos. São os grupos de supercondutores de baixa temperatura e de alta temperatura. Alta é bem entre aspas, tá? Porque a gente ainda está lidando em torno de menos 200 graus Celsius. Ainda está uma temperatura bem fria. Só que menos 200 comparado a menos 270, dá para dizer que esse cara que está a menos 200, ele está um bocado mais quentinho do que esse que está a menos 270, né? Então, por isso que existe essa divisão entre alta e baixa temperatura. Basicamente, supercondutor de baixa temperatura vai precisar de refrigeração de hélio líquido, supercondutor de alta temperatura vai usar outros fluidos, em geral nitrogênio líquido, neônio e outros
outros refrigerantes criogênicos, mais baratos e mais econômicos. Bom, esses de baixa temperatura crítica, são os LTS ou Low TC, vão ser usados para construção de eletroímãs de alto campo. Vão ser arrefecidos com hélio líquido ou hélio superfluido a uma temperatura um pouquinho mais baixa. O nióbio titânio é disparado o supercondutor mais utilizado no mundo. São cerca de milhares de toneladas produzidas por ano. A temperatura crítica dele é de 9 Kelvin e o campo crítico dele é da casa dos 14 Tesla. A gente vai usar esse cara para construção de eletroímãs para campos de até 9 Tesla e a segunda opção, nióbio 3 estânio, é para campos de até 18 Tesla. E sim, 9 Tesla, 18 Tesla são campos grandes à beça. O campo magnético da Terra é da casa de microtesla. Então vamos lá, respondendo aquela pergunta motivadora. Quando é que um eletroímã supercondutor é economicamente vantajoso se a gente comparar uma bobina de cobre? Vamos dizer que eu queira produzir um campo magnético usando uma bobina, que ela vai ter um determinado custo. Eu vou ter que pagar um pouquinho pela energia dela para produzir o campo magnético. E por efeito Joule, invariavelmente eu vou gerar calor. Esse calor não pode ficar parado aí, senão ele vai derreter minha bobina. Então eu vou ter que gastar uma graninha colocando um sistema de refrigeração. Agora, se eu quero um campo magnético realmente grande, em primeiro lugar eu vou ter que usar uma bobina maior, ela vai ter mais fio, ela vai ter mais espiras, o fio vai ser mais grosso, eu vou ter que botar mais corrente elétrica e, graças ao efeito Joule, a quantidade de calor que vai ser gerada aí, ela vai subir com o quadrado dessa quantidade de fio, dessa quantidade de corrente que eu estou passando. Chega um ponto que eu vou ter que gastar tanto com o sistema de refrigeração, mas tanto para poder tirar o calor gerado no cobre, que vai valer mais a pena eu usar um sistema criogênico. Percebam que existe um ponto aí no tamanho do meu sistema em que o sistema criogênico vai valer a pena. Não é para qualquer bobina de cobre que eu vá querer gerar um campo magnético, não. É a partir de um determinado tamanho. Por quê? O que vai acontecer? Agora eu vou ter que ter um sistema criogênico, né? Uma câmara hermeticamente fechada que nós chamamos de criostato. Não é um negócio lá muito barato, mas também não é lá muito caro. A gente vai colocar a nossa bobina de material supercondutor, em que a gente vai carregar ela uma vez, já que ela não tem perda nenhuma, a gente pode construir a bobina de forma que a corrente fique persistindo ali dentro ad eterno, e aí esse campo magnético vai ser produzido. Eu vou ligar um sistema de arrefecimento a hélio líquido, que não é uma coisa muito cara, mas comparado àquele trambolho enorme que eu tinha para refrigerar uma bobina de cobre, eu agora tenho alguma coisa que tem um custo compatível. Então, vale a pena usar uma coisa menor, mais econômica, energeticamente falando, né? Eu vou ter um rejeito térmico mínimo, que eu só vou ter que manter o ciclo fechado de hélio aqui, e esse rejeito térmico é referente às perdas do sistema. E com isso eu tenho um sistema menor, mais compacto, mais eficiente. E é um custo vantajoso se eu for comparar a um sistema usando cobre de dimensões equivalentes. Onde é que a gente vê esse tipo de uso de supercondutor? Quem já fez uma ressonância magnética, ou conhece alguém que já tenha feito uma ressonância magnética, nada mais é do que a pessoa deitar dentro de um campo magnético produzido por um eletroímã supercondutor. Para aplicações de medicina, esse campo uniforme aqui em que a gente fica imerso é da ordem de 2 Tesla a 4 Tesla. Para fins de comparação, o campo magnético da Terra vai ser 30 militesla, 60 militesla. Então, quando a gente fala em termos de unidades de Tesla, a gente está se referindo a campos realmente intensos. Outra aplicação muito famosa de supercondutores, de eletroímãs supercondutores, desculpa, é o LHC, ou qualquer acelerador de partículas, mas em especial o LHC, que é o mais famoso do mundo. Outra possibilidade é para a gente conseguir confinar plasma. Qual é a ideia de você confinar plasma? É você usar ele para produzir energia a partir da fusão nuclear.
Plasma é uma coisa tão quente que ela não pode entrar em contato com nenhum material que a gente tenha, senão ele queima. A única forma de você conseguir manter o plasma estável e em segurança é através de campo magnético. Esse reator de fusão experimental que está sendo construído lá na França propõe utilizar eletroímãs supercondutores para manter um anel de plasma em suspensão e retirar a energia limpa e abundante desse plasma que vai ficar em suspensão magnética. Agora vamos falar sobre os supercondutores de alta temperatura crítica, que são os HTS ou HTC. Essa galera surgiu a partir de 1986 e graças a eles a gente conseguiu viabilizar várias aplicações em sistemas elétricos, né, em corrente alternada, que a gente não conseguia antes com os supercondutores de baixa temperatura, que não se dão muito bem com corrente alternada. Eles não conseguem sustentar o estado do supercondutor com corrente alternada muito bem. O primeiro que surgiu foi esse aqui, o lantânio, bário, cobre, oxigênio, que é o tal de 86. Temperatura crítica dele é 38 Kelvin, e o campo crítico dele é absurdamente alto, coisa de 40 Tesla. Atualmente, o que a gente usa nas nossas pesquisas é esse carinha aqui. É o óxido de terras raras, daí o prefixo Re, bário e cobre. E tem algumas outras nomenclaturas, tipo ReBCO ou Re123, depende. A temperatura crítica dele é 92 Kelvin. O legal de você ter um supercondutor com temperatura crítica de 92 Kelvin é que a gente pode refrigerar ele com nitrogênio líquido, que ferve a 77. O nitrogênio, ele é muito mais abundante, muito mais barato, muito mais fácil de se obter do que o hélio. Por isso que o aparecimento desses caras aqui foi um grande salto em direção à aplicabilidade dos supercondutores em sistemas elétricos. Agora a gente pode usar um fluido refrigerante mais barato e mais fácil de manter. Não é à toa que ele é o supercondutor mais utilizado em projetos de pesquisa de engenharia hoje. Esse supercondutor, ele é utilizado na forma das chamadas fitas de segunda geração. São literalmente fitas mesmo. Nesse desenho aqui, nesse esqueminha que está fora de escala, essas fitinhas elas têm 1/10 de milímetro de espessura e ela tem alguns milímetros de largura. Alguns milímetros pode ser 3 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 12 milímetros. Geralmente são esses tamanhos comerciais. Elas têm várias camadinhas, principalmente um substrato de aço, tem cerca de 50 microns, ocupa a maior parte do volume da fita. Uma série de camadas, são chamadas camadas buffer, que elas servem para dar estabilidade química a esse substrato, para que a gente consiga produzir o supercondutor acima deles. Observem que essa camadinha supercondutora, ela tem 1 micron de espessura. Ela é muito fininha, ela é um filme muito fino. Acima do supercondutor vai a camada de prata, que serve para proteger ele. E depois a fita ela pode ser embalada ou não em cobre, latão, e depois ela pode ser recoberta de solda. Enfim, o comprador fala para o fabricante: eu quero uma fita assim, 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 e o fabricante faz. Mas, em geral, as partes principais que a compõem são essas aqui. Essa é uma foto de como é que é uma fitinha de 4 milímetros. Essa fitinha de 4 milímetros, ela consegue conduzir alguma coisa em torno de 150 amperes. Façam as contas depois, lembrando que ela tem 4 milímetros de largura. A camada supercondutora ela tem 1 micron de espessura, então daqui a gente tem mais ou menos 4 vezes 10 a menos 6, certo? Isso aqui é 10 a menos 3, esse aqui é 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 9 metros quadrados. E comparem com o quanto de corrente vocês conseguiriam conduzir se tivesse um fio de cobre com essas mesmas dimensões. Esse cara aqui ele consegue alguma coisa em torno de 150 amperes. Então é uma estupidez de corrente a mais. Um fio de cobre jamais conseguiria passar mais do que 1 ou 2 amperes com essas dimensões. Aqui a gente tem exemplos de alguns
Deixa eu apagar isso aqui, perdão. Aqui eu botei alguns exemplos de fabricantes que existem no mundo para as fitas supercondutoras. A Bruker, ela é um fabricante alemão, a Sunan é coreana, Xangai, adivinha, é chinesa, a Superox fica na Rússia e a Superpower foi americana, agora é japonesa. Então, existem vários fabricantes no mundo de fitas supercondutoras e a graça é que a gente consegue competitividade. Eles brigam para conseguir liderança no mercado. Então, eles tentam sempre melhorar o processo de fabricação deles e, com isso, a gente tem visto, com o passar dos anos, o custo da fita supercondutora diminuindo, o que é um bom sinal para projeções futuras com relação a aplicações. Agora, vamos entrar nas aplicações de fato de fitas supercondutoras. Começando pelos cabos, né, que eu acho que é a aplicação que é mais óbvia, certo? Você tem um material que transmite corrente sem perda, você vai usá-lo para transmitir energia, ok? Bem lógico. Só que não é, como eu falei anteriormente, qualquer linha de transmissão que eu vou chegar e vou, não quero mais essa linha de transmissão, vou colocar um cabo supercondutor. Não vai valer a pena. Então, vamos analisar onde que os cabos supercondutores seriam vantajosos. Lembrando que, quando a gente transmite energia, ou melhor, quando a gente transmite alta potência, a gente necessariamente está falando de alta tensão. Quanto maior a tensão, maior o espaço necessário, certo? Para isolamento e segurança. A gente não pode colocar uma coisa de alta tensão muito apinhada, senão vocês sabem o que vai acontecer. Se você tem agora um ambiente urbano, uma metrópole densamente povoada, em que o valor da terra é muito alto e você precisa fazer uma ampliação na sua rede, nesse cenário que os cabos supercondutores vão ser vantajosos, porque a gente está num lugar em que o terreno vale tanto, não devia ter passado, a gente está num lugar em que o terreno vale tanto que vale a pena a gente pagar mais caro pelo cabo supercondutor do que usar um cabo convencional. Isso porque eles são bem mais compactos, eu consigo transmitir bem mais potência no mesmo volume, e eles são, além disso, mais eficientes. Observem que sempre associado à eficiência, a gente vai ter alguma outra vantagem. A eficiência por si só não paga o supercondutor. Aqui é um esqueminha de como é um cabo supercondutor. Um possível design de cabo supercondutor. Existem outros. Nesse cabo aqui, a gente tem uma câmara de vácuo, que é o que forma o criostato. Essa câmara de vácuo serve para fazer a isolação térmica do meio externo para o meio interno. Dentro do cabo, ele vai ter um sistema de circulação de nitrogênio líquido, em que ele vai no sentido pelo meio do cabo e ele volta por fora dos cabos, mantendo esse conjunto sempre em imersão. E a parte que transmite energia é um trançado de fitas supercondutoras, que é o que a gente está vendo aqui em prateado. Junto às fitas supercondutoras vão ter fitas de cobre, e essas fitas de cobre elas servem para dar estabilidade térmica. Tá? A gente vai estar transmitindo a potência toda pelo supercondutor. Coloca uma camadinha de dielétrico em cada fase, e por fora a gente coloca outro arranjo de fitas supercondutoras trançadas para fazer a blindagem eletromagnética de cada face. Com isso a gente consegue um sistema trifásico de alta potência, um volume muito menor do que se fosse usar cobre convencional. Aqui eu trouxe para vocês eu trouxe dois exemplos de projetos de cabos supercondutores que deram certo. Esse daqui, os dois são nos Estados Unidos, tá? Esse daqui é o cabo de Columbus, chamado Projeto Bixby. Ele funcionou de 2006 a 2012. Observe como é que ele funciona. Você tem uma entrada aqui de alta tensão, por onde entram as três fases. Você tem uma grande bucha, que é a que faz a interface entre o meio externo, a temperatura ambiente, e o meio interno, que é onde vai estar o cabo supercondutor. E depois, os três cabinhos compactados seguem juntos para debaixo da terra, até a outra ponta na subestação, onde vai ter um sistema equivalente a esse para fazer a saída de potência.
Essa parte aqui do cabo, onde que faz a interface entre o meio externo e o meio interno, é a parte mais complicada do projeto. É onde sempre dá problema. Uma outra filosofia de cabo é esse daqui, é o projeto LIPA. Ele é interessante porque ele foi um dos primeiros cabos, acho que se não me engano, foi o primeiro cabo a atingir um nível de tensão de transmissão, 138 kV. Olha só um cara de 138 kV, o tamaninho do espaço que ele ocupa. O quão pequenininho ele está. Esses 3 cabinhos, cada cabo leva uma fase, certo? E olha o tamaninho do espaço que ele ocupa. Isso para você transmitir alta potência é uma maravilha. Você está ocupando muito pouco espaço. Mas eu não vou poder fazer isso numa área rural, onde o terreno vale pouco. Se eu estiver trabalhando em terrenos que têm alto valor, aí esse cara vale a pena. Uma das vantagens da gente ter esse arranjo de 3 fases independentes é a questão da redundância. Se um sistema criogênico de uma fase falhar, eu ainda mantenho as outras duas. Quando a gente tem todas as fases compactadas num sistema criogênico só, se der algum problema, a gente pode perder tudo. Agora vamos falar sobre os limitadores de corrente de curto-circuito. Bom, o que são esses limitadores? Eles são equipamentos que ficam em série com o sistema elétrico. A ideia deles é que eles limitem um surto de corrente, uma frente de onda, durante uma falta. Os limitadores convencionais, eles vão ou representar uma perda de energia constante no sistema, ou eles vão precisar serem trocados após uma atuação, que é o caso dos pirotécnicos. Esses pirotécnicos, em especial, eles são um cartucho explosivo que, durante uma falta, eles detonam e abrem um circuito na marra. E, então, a cada atuação que você tem, você precisa ir lá parar o sistema e trocar o cartucho. E o reator, ele é um sistema de bobinas de núcleo de ar que vão ficar ali na rede consumindo ativo e gerando reativo. Bom, algumas filosofias de limitador precisam de atuadores para alternar entre modo de operação, que é o regime permanente ou curto-circuito, e esses atuadores podem falhar. Por exemplo, no caso do pirotécnico, o cartucho pode não estourar quando você tiver uma falta. Pode ter algum defeito no cartucho e ele não atua, e aí a falta vai passar. Existe um tipo de limitador, que é o limitador ressonante, que é um circuito LC. A chave pode não atuar e não abrir a parte capacitiva, e aí o limitador ressonante não funciona. Então, sistemas que requerem atuadores sempre correm o risco de não funcionar. Daí entram os limitadores supercondutores. Por quê? Bom, os supercondutores eles podem transitar entre algo que não tem resistência e algo que tem resistência. Eu posso projetar um condutor supercondutor, de alguma forma, uma bobina, uma serpentina supercondutora, que seja, e ela, em regime permanente, ela não vai ser enxergada pela rede. Ela vai ser invisível porque ela tem resistência igual a zero. Eu vou estar trabalhando aqui dentro dessa faixa de corrente, que eu destaquei em azul. Se eu tiver uma falta, se eu tiver um curto, eu vou para outro nível de corrente, lá na frente. Como eu mostrei para vocês, a curva de transição J do supercondutor lá atrás. Vocês lembram? Daquela curvinha chamada Power Law. A gente tem uma transição súbita em que ora ele era resistivo, ora não é mais. Quando eu estou com o meu ponto de operação aqui, com uma corrente muito alta, ele passa a ser uma resistência. E aí ele muda a característica da rede de forma que a minha corrente de falta, nesse momento, ela vai ser mitigada. Depois que passar a falta, que a corrente voltar para o nível que estava originalmente, ele automaticamente passa a ser um elemento não resistivo, invisível pela rede. E a graça é que eu não preciso de atuador nenhum para fazer isso. Ele automaticamente, por uma característica do próprio material, intrínseco ao material, ele vai passar a ser resistivo durante a falta e passando a falta ele vai voltar a ser não resistivo. Um gráfico que mostra como é que é a operação dele. A gente tem um regime normal,
com uma corrente no nível aceitável. Quando a gente entra em regime de curto-circuito, em coisa de menos de um quarto de ciclo, vocês podem ver que é essa parte aqui do gráfico, em menos de um quarto de ciclo, o material já transita para o estado normal, passa a ser uma resistência e atua como limitador. Depois que a minha falta acabar, ele vai naturalmente voltar para o estado supercondutor em que não apresenta resistividade. Hoje, o limitador de corrente de curto-circuito é a aplicação mais próxima de ser um produto comercial. Se vocês forem procurar trabalhos na bibliografia, é o que tem maior quantidade de trabalhos, é o que tem maior número de empresas trabalhando. Por exemplo, aqui eu destaquei um limitador supercondutor da Nexans e o limitador supercondutor da Siemens. Desculpe. Essas aqui são duas empresas que trabalham com limitadores supercondutores. E, em geral, eles têm essa carinha aqui. É um grande cilindro de nitrogênio líquido. Aqui dentro ficam os módulos supercondutores. Durante uma falta, eles se tornam resistivos, eles esquentam o nitrogênio, há uma troca de calor, por isso até que existem esses tubos aqui, que é para sair o vapor de nitrogênio durante a falta. Passando a falta, eles deixam de ser resistivos e voltam para o estado supercondutor. Essa é também a aplicação que nós estamos trabalhando lá no laboratório NIT, da UF, em parceria com o CEPEL e o Laboratório de Supercondutores da UFRJ. Essa aqui é a carinha do nosso módulo de limitador de corrente de curto-circuito supercondutor, e aqui no meio a foto de um teste dele em execução. Então, essa é digamos que esse aqui é o carro-chefe do nosso laboratório na UF hoje. Agora vamos falar sobre aplicações em máquinas supercondutoras. Imagino que vocês saibam que uma máquina elétrica funciona de acordo com o princípio da conversão eletromecânica de energia, em que a gente tem um campo no referencial fixo, que é o estator, e o campo no referencial giratório, que é o campo do rotor. A interação entre esses dois campos permite que a gente converta energia, de forma que, se você entra com potência mecânica e tira potência elétrica, você tem um gerador, e se você entra com potência elétrica e tira potência mecânica, você tem um motor. Bom, nas máquinas elétricas, a potência é proporcional à interação aos campos, que por sua vez são produzidos por bobinas, que ficam no rotor e no estator. Essas bobinas, geralmente, elas vão ser feitas com fio de cobre, e o que limita a capacidade de condução delas é a dissipação de calor. O fio ele é sempre dimensionado para conduzir determinada corrente que não o superaqueça. Além disso, os núcleos, a estrutura básica que acompanha uma máquina elétrica, ela é feita de material ferromagnético para que a gente consiga concentrar o máximo que a gente puder o campo magnético. O quanto a gente consegue concentrar o campo magnético vai ser limitado pela saturação do material ferromagnético. Ok? Tendo esses 3 pontos em mente, vamos agora pensar no seguinte cenário. Se eu substituir as bobinas de cobre por bobina supercondutora, eu vou conseguir conduzir muito mais corrente e eu vou conseguir, com isso, saturar facilmente o núcleo ferromagnético. Se eu estou saturando o meu núcleo ferromagnético, não existe um núcleo que seja grande o bastante para concatenar o campo que eu produzi pelas bobinas supercondutoras, eu acho que eu posso descartar esses núcleos, certo? Não me parece uma coisa tão problemática assim. O campo já vai estar suficientemente intenso mesmo. Então, se eu conseguir aumentar a intensidade do campo, e se eu retirar o núcleo ferromagnético, eu vou ter uma máquina mais leve, uma máquina menor e uma máquina com maior rendimento. Eu vou ter muito menos perdas. Eu vou tirar o efeito Joule do cobre e eu vou tirar a perda por esterese e corrente parasita do ferro. Isso parece interessante, né? Dito e feito, tanto é interessante que alguns grupos de pesquisa no mundo trabalham com essa ideia
E a gente vem aqui uma comparação do que seria uma máquina convencional de 36,5 megawatts comparado com uma máquina supercondutora de 36,5 megawatts, e até um bonequinho aqui para a gente ver a escala. Essa máquina convencional pesaria 300 toneladas e essa máquina supercondutora pesaria 75 toneladas. E ela deve ocupar menos de metade do volume da convencional. Em termos de eficiência, a gente também vai ganhar um bocado. Se a gente comparar uma máquina supercondutora com as máquinas convencionais, o uso de energia de manter o sistema criogênico funcionando, eu ainda vou ter uma eficiência maior que as máquinas convencionais, visto que eu praticamente acabei com as perdas no cobre do rotor, eu diminuí o volume da máquina, então também diminuí as perdas no estator, diminuí as perdas de núcleo, com uma máquina menor e mais leve, eu também diminuí as perdas por atrito e as perdas suplementares. Então, embora eu tenha que gastar minha energia para manter a parte criogênica, eu ganhei energia através do aumento da eficiência de todo o resto do conjunto. Então, eu ainda assim tenho uma máquina que, no fim das contas, é mais eficiente que as máquinas convencionais. Agora, em que nicho de mercado essas máquinas se encaixam? Eu não vou simplesmente chegar para o cara que é dono de uma fábrica e vender para ele uma máquina que é menor e mais leve. Ele vai olhar para mim e vai falar, tá, eu tenho espaço de sobra, eu não tenho que me preocupar com uma máquina que vai ficar menor e mais leve, eu só vou deixar ela aqui no chão, né? Então, vamos agora pensar em lugares onde peso e volume sejam recursos altamente valiosos. Exemplo, aerogeração. Aerogeradores supercondutores são provavelmente a aplicação de máquinas que mais chama a atenção hoje. Isso porque o custo de instalação de um aerogerador está intimamente relacionado com o peso e o tamanho da nacelle. Nacelle é essa região aqui onde ficam as pás e as máquinas. Quanto menor e mais leve for essa parte aqui, mais barata vai ser a torre. Além disso, um aerogerador supercondutor, ele consegue ser uma máquina pequena e com muitos polos, porque as bobinas são pequenas, certo? Você precisa de menos fio para conseguir o mesmo campo magnético, então ela é mais compacta. A grande vantagem disso é que eu consigo fazer um aerogerador sem caixa de redução. Já vai ser naturalmente uma máquina de muitos pares de polos. Fazendo essa comparação aqui, a gente vê que essa máquina supercondutora, esse aerogerador supercondutor de 10 megawatts, que é uma potência bem alta para um aerogerador, ela é menor e mais leve do que equivalentes de potências inferiores, ainda assim com a vantagem de não ter uma caixa de redução. O projeto que mais chama atenção hoje é esse projeto dinamarquês chamado EcoSwing, que eles pegaram um aerogerador antigo e substituíram por um aerogerador supercondutor. E eles já instalaram, já está em funcionamento, e eles estão fazendo os testes operacionais nessa máquina. Por esse desenho aqui dá para ter uma ideia, né, da redução de tamanho e peso de peso não dá para ver, não existe nenhum dado, mas dá para ter uma ideia. E quão menor, quanto mais compacta fica uma máquina supercondutora comparada com uma máquina convencional. Esse aerogerador aqui, ele é de 3,6 megawatts, não é uma máquina muito grande, mas é um projeto que avançou muito e tem muitos resultados hoje com relação à operação ligada na rede, com conversores e tudo mais. A outra aplicação que tem aparecido muito na bibliografia hoje é para propulsão de aeronaves. Tá? Motivado pela necessidade de termos uma aviação mais limpa e mais segura, a tendência hoje é que as aeronaves migrem para modelos híbridos, em que você tenha também propulsão elétrica. Além de você ter geradores elétricos embarcados para gerar eletricidade, você também teria motores elétricos para fazer a propulsão de um avião. E isso
É muito interessante porque, além da questão da eficiência, de você ter uma aviação mais limpa, que emite menos poluentes, você também consegue ter propulsão distribuída, o que aumenta a redundância, diminui a chance de falhas e melhora, em um aspecto geral, a segurança. Além do que, a propulsão distribuída é mais eficiente do que a propulsão concentrada como nós temos hoje. E como as máquinas supercondutoras elas são menores, mais leves, mais eficientes, acaba que esse nicho de aplicação cai como uma luva para elas. Então, muitos grupos de pesquisa tendem a ir para essa aplicação. E a gente tem visto muitos trabalhos surgirem em cima disso. O grupo de pesquisa da UFRJ hoje faz desenvolvimento de máquinas motivadas pela necessidade de motores supercondutores para aviação. E com relação a armazenamento de energia, né, são os chamados flywheels. A ideia por trás de um flywheel vem lá da levitação magnética supercondutora, tá? É o que a gente chama de mancal magnético supercondutor, que permite que a gente tenha uma levitação passiva e estável. Por levitação passiva, entende-se que não tem nenhum atuador aqui, nenhum sistema eletrodinâmico mantendo esse cara em suspensão, e ela é estável porque ela vai sempre tender a ficar no ponto original em que ele foi refrigerado. Se vocês pegarem aquele conjuntinho de dois ímãs, né? Você tem aqui norte-sul e norte-sul. Esse sistema é um sistema instável. Não existe uma posição de equilíbrio em que os dois ímãs vão ficar parados um com relação ao outro. Eles vão sempre querer se alinhar para uma condição em que eles estejam colados. Na levitação supercondutora, não. A levitação supercondutora ela é estável. E com isso a gente consegue manter alguma coisa em suspensão. Isso é possível graças ao que eu descrevi para vocês lá no início da apresentação, quando eu falei sobre o estado misto. O fato da gente ter essa penetração quantizada de fluxo magnético no supercondutor permite que a gente alcance uma levitação passiva e estável. Como que isso se aplica a armazenamento de energia? Bom, a ideia do flywheel é que a gente tenha um mancal magnético supercondutor aqui embaixo, sustentando uma massa muito grande, que é esse carinha verde aqui, ligado a um motor, uma máquina, né, que ora vai funcionar como um motor, ora vai funcionar como um gerador. Esses mancais magnéticos, eles vão sustentar todo o peso do conjunto sem contato. Com isso, eu consigo manter esse cara rodando sem um ponto de apoio, de um ponto de contato. Com isso, ele vai girar sem que haja perda. Essa parte verde aqui a gente chama de volante de inércia, que é simplesmente uma grande massa girante. Essa massa ela vai estar ligada a uma máquina, e se eu quiser guardar energia, eu vou acionar essa máquina como um motor, e ela vai jogar energia cinética no volante. Se eu quiser que ela atue como gerador, eu vou acionar ela, tirando energia da massa girante. E se esse conjunto estiver todo enclausurado em uma câmara de vácuo e sem contato físico, eu consigo manter esse cara girando praticamente sem perda nenhuma. Por isso que ele é um armazenador de energia. O gráfico de Ragone, que eu estou mostrando aqui, são esses dois gráficos, são os gráficos que mostram o desempenho de dispositivos armazenadores de energia. Eles servem para ilustrar para a gente quando que um flywheel vai ser superior a uma bateria ou um supercapacitor, por exemplo, né, que são os armazenadores de energia convencionais que a gente tem. Observem que, nesse primeiro gráfico, eu estou vendo a minha densidade de energia em função de massa, ou seja, watt-hora por quilo, em função da disponibilidade de potência, watt por quilo. Nesse daqui eu estou vendo quilowatt-hora por metro cúbico e megawatt por metro cúbico. Ou seja, eu estou analisando minha disponibilidade em função de volume e outro eu estou analisando volume aqui.
Esse aqui é peso. Volume e peso. Ou seja, o quanto de energia eu consigo extrair da minha bateria em função do peso dela e o quão rápido eu consigo injetar ou tirar a energia da minha bateria. O mesmo vale para o meu supercapacitor. Bateria, como a gente sabe, tem uma boa disponibilidade de energia, só que ela é lenta para você carregar e descarregar. E o supercapacitor é o contrário. Ele tem uma baixa densidade de energia, eu consigo armazenar pouca energia nele, mas ele tem uma carga, uma descarga muito rápidas. Então, eles são meio que complementares, né? A bateria e o capacitor. Sem contar o custo de cada um deles. Quanto mais energia ou mais potência eu precisar, o meu custo de instalação aumenta também. O flywheel, ele está exatamente no meio do caminho. Eu tenho razoável disponibilidade de energia e eu tenho razoável disponibilidade de potência. Ele tem o melhor dos dois mundos, entre a bateria e o supercapacitor. E aí é nesse contexto que eles se encaixam como bons armazenadores de energia, quando eu precisar ter exatamente as duas coisas ao mesmo tempo. Outras vantagens que a gente pode citar dos flywheels são menor custo de potência do que uma bateria, médio custo de energia, se comparado a um supercapacitor, eu tenho uma vida útil mais longa e eu não produzo resíduo químico no descarte. Tanto o capacitor quanto a bateria são perigosíssimos porque eles produzem esses resíduos químicos altamente nocivos. E eles não têm uma vida útil muito grande, não. Um flywheel ele pode se sustentar durante muitos anos. O principal nicho de aplicação que a gente tem para flywheels, dentro de sistemas de energia, é para regular a potência intermitente em geração fotovoltaica e eólica. Vocês sabem que o maior problema dessas gerações alternativas é justamente a intermitência. O vento é imprevisível, a iluminação é imprevisível. Então, em geral, a saída de um sistema desse tipo ela é oscilante. A proposta de um flywheel, nesse caso, seria o quê? Entrar em paralelo com a minha instalação, seja ela fotovoltaica ou eólica. Nesse caso, eu botei aí o exemplo do que é hoje o maior flywheel em operação, que é o flywheel da usina fotovoltaica de Yamanashi, lá no Japão. Ele fica ligado em paralelo com os conversores da estação. Se eu tiver uma saída de energia maior do que a média que eu preciso, eu jogo o excedente dentro do flywheel. Se eu tiver uma saída de energia menor do que o que eu preciso no sistema, eu vou tirar a energia do flywheel. E aqui nesse gráfico à direita, eles mostram como é que foi o desempenho. Aqui essa linha cinza mais clara é a saída do sistema fotovoltaico. Vejam como que ele oscila, certo? Ele vai, sobe, desce em torno dessa linha preta, que é a saída de potência desejada. Para compensar essa oscilação, eu uso meu flywheel. Se eu estou acima da minha saída desejada, eu jogo energia no flywheel. Se eu estou abaixo da saída desejada, eu tiro energia do flywheel, de forma que eu consiga entregar sempre um valor relativamente constante de potência para o meu sistema. Essa é a aplicação que hoje chama mais atenção com relação à aplicação de flywheels. Bom, algumas conclusões que a gente pode tirar da aplicação de materiais supercondutores é que não é qualquer lugar que a gente vai poder simplesmente propor instalar um equipamento supercondutor motivado pelo alto rendimento. Eu vou ter que analisar outros fatores, eu vou ter que ver, por exemplo, no caso dos cabos, o custo do meu terreno, eu vou ter que ver nas minhas máquinas o custo do meu volume e peso. Eu tenho sempre que levar em consideração esses parâmetros para poder ter uma instalação supercondutora que vale a pena. Graças à parte criogênica, o custo de uma instalação supercondutora é alto, mas se a gente souber jogar com o que tem à nossa volta,
a gente pode fazer ela valer a pena. Tá? Então, com isso eu encerro a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu agradeço ao I3E pela oportunidade. E agora eu estou aberto a questões. Se houver dúvidas, por favor, fiquem à vontade. E agora eu passo a palavra de volta a Beatriz. Beatriz? Oi, professor Flávio. Queria lhe Oi. agradecer pela palestra, foi excelente. E a gente separou algumas perguntinhas aqui que o pessoal fez para a gente lá no chat. Na verdade, tivemos várias perguntas, mas eu acredito que a gente não vai conseguir responder todas, tá? Eu separei algumas que eu achei mais interessantes e para aquelas que não forem respondidas e alguém quiser entrar em contato com o professor Flávio, ele deixou o contato dele no último slide e também na descrição do evento, tá? A primeira pergunta que a gente tem é da Mônica. Ela pergunta: as máquinas supercondutoras trabalham com construção com recursos quânticos, como nanotubos de carbono ou qualquer outro? Não que eu saiba. Pelo que eu sei, as máquinas supercondutoras, elas usam materiais convencionais, aços e outros metais, e o material mais complexo é, de fato, o supercondutor. Mas nada impede que em um determinado projeto, por uma determinada aplicação, você use esse tipo de material mais moderno. Tudo depende da sua aplicação, do que você precisa. Tá. Uma outra pergunta que a gente recebeu também foi da Marina. Como fica a conservação das leis da termodinâmica com a resistividade nula de um supercondutor? As leis da termodinâmica se mantêm inalteradas. O que eu falei do fato de ser um estado físico do ponto de vista termodinâmico não tem a ver com a violação das leis termodinâmicas nem nada disso. Tá? O que a gente usa é argumentos termodinâmicos para poder descrever processos que as equações de Maxwell para sistemas elétricos não conseguem descrever, mas que se aplicam a supercondutores. Mas não existe violação de nenhuma lei no funcionamento deles. Beleza. Uma última pergunta que a gente vai fazer agora foi até do professor Luciano. Ele estava te parabenizando, Flávio, pela sua palestra, e ele pergunta se você acha que um dia os sistemas de armazenamento de energia em campo magnético de grande porte aplicados a sistemas de potência podem voltar à tona. E se sim, o que seria necessário para isso? Bom, para você ter armazenamento de energia da forma magnética hoje, eu acho que um dos grandes gargalos é a questão da junção supercondutora, que nesses novos materiais supercondutores a gente não consegue fazer junção. E uma vez que a gente consiga melhorar as junções, né, de fato fazer junções supercondutoras, os SMESs, né, que são os armazenadores magnéticos, consigam voltar. A meu ver, é uma das coisas que falta, é a questão da junção. Tá. Queria até agradecer a participação do professor Luciano e amanhã vamos ter uma palestra com ele, inclusive, sobre simulações de transitórios eletromecânicos. Quem quiser participar, vai ser muito bem-vindo aqui no nosso canal. Só mais uma perguntinha, professor Flávio, da Marina também. Ela pergunta como se transforma a forma química de um estado supercondutor. Não entendi a pergunta. Como se transforma a forma química de um estado supercondutor? Não sei, eu não entendi a pergunta dela. Eu vou pedir um favor, então, para que ela entre em Entre em contato contato com você comigo e para a gente poder se esclareça entender. melhor. Na verdade, não foi a Marina, vou até corrigir, foi a Mônica da Costa. Para ela entrar em contato com você, então, por e-mail. Tá Por bom? favor, porque eu não consegui entender a pergunta.
Tá? E se alguém tiver mais alguma pergunta ou quiser entrar em contato com o professor, pode fazer isso através do e-mail dele, tá? Nós vamos continuar nossa sequência de webinar amanhã e quarta-feira. Estão todos muito bem-vindos ao nosso canal. Professor, eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite. Foi uma grande honra ter você aqui conosco. E a todos vocês também. Queria agradecer a atenção e a presença de vocês, viu? Um grande abraço a todos. Eu que agradeço o convite, foi também uma honra para mim estar aqui com vocês, espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho dessa parte dos supercondutores e que vocês tenham gostado. E fiquem à vontade para, quando a quarentena acabar, visitarem o Núcleo de Inovação Tecnológica e Engenharia Elétrica, o NIT, que fica lá na UF, tá? Que é onde nós trabalhamos, e aprender um pouquinho mais sobre os supercondutores, se interessar pela linha de pesquisa também, que quiser dar uma olhada nos nossos trabalhos, fiquem à vontade. Obrigada, professor. Um grande Tá? abraço a todos, viu? Grande Tchau. abraço, boa